Vamos só dar umas boas-vindas maravilhosas aqui para a Valéria e para a Graça, que é a primeira vez que elas estão oficialmente aqui assistindo a aula. Sejam bem-vindas, viu? Uma felicidade ter vocês Obrigada, aqui com a gente. Elis. Obrigada. Bem-vindas. Muito obrigada, gente. Obrigada. Obrigada. Muito bem-vindas a uma e a outra. Cá de Portugal. Obrigada. Obrigada, Valéria e Júlia. Graça, sejam bem-vindas. Vão gostar Obrigada, muito, tenho certeza. Tomara, Obrigada. obrigada. A gente Ô, Paty, eu vou ter que te pedir para falar novamente, porque minha internet falhou e aí perdeu tudo que você falou. Mas volte. Vai. tá. Não, eu falei que a gente escolheu essa avaliação geral para as meninas, porque ela foi mapeada, né, de acordo com as principais áreas da vida que a gente entende que são aquelas áreas que trazem para a gente um equilíbrio e um bem-estar, ou, sobretudo, né, durante esse processo nosso aí de longevidade saudável. Só que essa rosa, várias outras sub-áreas que são importantes. Só que aí isso a gente trabalha individualmente, porque é uma coisa muito complexa, né? Que não dá para a gente trabalhar assim com o grupo. Então, a gente trouxe esse para que vocês pudessem fazer uma autoavaliação e olharem para a vida de vocês de um jeito assim, panorâmico, né? Porque o que a gente às vezes tende a dizer assim, ai, minha vida está muito ruim, nossa, está péssima. Aí quando você começa a perguntar para a pessoa, ela vê que não é a vida que está ruim, às vezes uma área da vida, uma pétala dessa é que está ruim. E aí faz com que todas as outras pareçam não estar bem, porque ela está olhando só para aquilo que não está legal, ou é porque a pontuação está muito baixa, e aí a pessoa fica absorvida em resolver aquela situação. Mas quando a gente olha para as outras e percebe que elas estão bem, a gente consegue até ter uma nova energia para se dedicar mais àquilo que não está tão legal. Ninguém dá 9 em tudo, raramente isso acontece. Não é um círculo que a gente faz, né? Então, assim, se houve um círculo, se vocês deram 5 ou 6 em tudo, voltem lá e avaliem com cuidado, porque como a vida ela é dinâmica, há sempre áreas que vão estar melhores do que as outras. E se vocês repetirem essa autoavaliação daqui 6, 4 meses, vocês vão perceber notas diferenciadas, né? Então, o que a gente resolveu de acordo com o que vocês trouxeram para a gente? Vocês trouxeram... Houve pessoas que deu uma nota baixa num quesito específico, mas globalmente vocês estiveram assim na média da autoavaliação. E aí a gente queria comentar sobre cada área para que vocês pudessem pensar se realmente a nota que vocês deram ela está de acordo com isso que a gente está trazendo, ou se ela não está tão boa assim como você pensava e pode melhorar, né? Eu vou trazer um exemplo de uma coisa que está acontecendo, tem novas seguidoras que estão chegando no perfil do Motivado, e das mulheres que eu conversei, 80% queixam do relacionamento. Ou são mulheres que estão separadas, ou são mulheres que estão em processo de conflito conjugal, querendo tomar uma decisão, ou são mulheres que estão casadas, mas estão insatisfeitas. E tem aquelas que estão solteiras e nem sabem se quer ficar solteira ou não. E aí, quando você pergunta, mas está bem? Não, está bem. Só que quando ela fala que não está bem, o que ela me apresentou? Apenas o relacionamento. É claro que ali numa conversa de boas-vindas eu não vou destrinchar isso com elas, mas é uma tendência que nós temos, né? De supervalorizar o que está ruim e, às vezes, de supervalorizar o que a gente acha que está bom.
Você quer começar, Gi, fazendo um comentário sobre alguma área especial? Ou a Posso, gente continua? posso começar. Vamos começar pela saúde emocional, pode ser? Que acho que a rosa da Pode. vida é sempre, a gente fala que esse é o ponto, é o start, né? É a saúde que geralmente a gente começa a avaliar com as pessoas. É, então, vamos lá. Deixa eu só abrir aqui a rosa que a gente mandou para vocês. Vocês viram que a gente colocou de 1 a 9, né? Essa avaliação aí. Lembrando que 1 é para quando está bem ruim e 9 é para quando está excelente, tá? É importante, gente, essa avaliação, ela ser muito generosa, mas também ser muito realista, né? A gente não precisa ter um olhar de autopiedade e nem também supervalorizar aquilo que talvez não está tão bom assim, né? Então, a gente tem que ser bem realista ali. A gente sempre fala para ser bem honesto, assim, o que que de fato significa, né? E o que que é a saúde emocional, né? Que a gente coloca aí. Dentro aí dessa questão, a gente sempre traz a questão do desenvolvimento pessoal das nossas emoções, né? Como é que eu lido com os meus sentimentos? Como é que eu lido com esse meu autoconhecimento a respeito das questões que eu sinto, que eu vivo? Como é que está a questão do meu equilíbrio, né? Diante dessas emoções todas. Então, a saúde emocional, como que eu vou, aos poucos, né, lidando ali na vida com as situações que acontecem, da forma mais saudável possível, sem deixar que isso me descabele ou sem deixar que isso traga excessos, né, ou faltas, né? O que que eu chamo de excessos? Ansiedade, ou então pânicos diante de situações que poderiam ser mais bem estruturadas, mais organizadas, ou então também a falta, né? Falta de entendimento, né? Valéria, você quer falar? Eu queria só perguntar se eu posso anotar. Ah, pode, Pode. claro, Ok, obrigada. perfeitamente. É, Inclusive, gente, anotar é uma coisa que a gente sempre fala, né? Muito aqui, Valéria, até na comunidade também, sobre a importância de ter um diário de bordo. O diário de bordo é aquele caderninho que você vai levar sempre com você, para você tomar nota das coisas importantes da vida, dos seus sentimentos, das emoções, das coisas importantes aqui na aula, enfim, mas pode até estender para mais. Então, anotar é sempre maravilhoso. Ótimo. Ontem eu fiz até uma anotação aqui, gente, que eu estava vendo uma série, e aí nessa série a pessoa falou uma coisa, eu anotei aqui uma frase muito legal, que é assim: eu escrevo para ser sincera comigo mesma. Às vezes, a escrita é a única forma de entender o que eu sinto. Eu achei linda essa frase que ela disse na série, e eu me reconheço nessa frase, porque muitas vezes, para mim, só falar não é suficiente, eu preciso escrever para que eu entenda o que eu sinto, né? E tem até a ver com a saúde emocional aqui. Então, eu, por exemplo, utilizo muito da escrita para entender os meus sentimentos. Transformo em poesias, transformo em cartas que nunca foram enviadas, transformo em crônicas, em textos. Eu adoro escrever. Então, a Ô, escrita. Gisele, Oi. dá licença. Você falou, eu escrevo para ser sincera comigo mesmo e depois. Às vezes é a única forma de entender o que eu sinto. A escrita, né? Ah, tá, obrigada. De nada. Eu deixei anotado porque essa frase achei muito linda. E, e de fato, cada um de nós vai entender um lugar específico de como lidar com as emoções, com a saúde emocional, de como que a gente vai, no dia a dia, entender qual que é o equilíbrio, o que que nos traz para o eixo, né? O que que traz para a gente esse equilíbrio, esse autoconhecimento, esse desenvolvimento das emoções, dos sentimentos, como é que eu lido melhor com as pessoas, né?
que Eu acho que aqui, assim, a gente deve refletir assim, quando você está no momento de conflito com alguém, como que você reage? É aquela que engole os sapos, fica remoendo, ou você é aquela que explode quando está diante de uma situação que tem um certo conflito? Por quê? Porque isso vai mostrar de como que está a sua saúde emocional. Às vezes você pode achar que está muito bem, mas quando você tem uma questão com o outro, você explode, você é inadequada, depois se arrepende de ter agido dessa forma. Aí você vai perceber que, embora você tenha uma estrutura no dia a dia, quando você está diante de uma adversidade, você não consegue ter o equilíbrio necessário para agir. Então, quando a gente olha para essa pétala, a gente tem que pensar não é só no meu momento de hoje, é nesses momentos extra que é onde a gente é colocado em xeque, né? Ou quando o mar está revolto, que a gente percebe se tem aí capacidade para navegar. Então, isso que a gente está trazendo é importante para a gente perceber no cotidiano e nessas situações extremas também. E quando eu falo dos excessos e das faltas, é perceber se nós permitimos que os nossos sentimentos tenham nomes, né? Nós somos educados a negligenciar boa parte desses sentimentos, né? Nós somos negligenciados a não se permitir sentir muitas vezes raiva, tristeza, e todos os sentimentos, nas suas medidas, eles são saudáveis. Não é quando a gente fala sobre saúde emocional, não quer dizer que a gente não possa sentir raiva, ódio, tristeza e etc. Todos eles, na medida da sua realidade, eles fazem parte de nós. Nós já falamos isso várias vezes aqui para vocês. Nós somos feitos de muitos sentimentos. Então, como é que eu acolho também esses sentimentos? Como é que eu permito sentir essas coisas? E como é que eu vou, como a Paty falou, buscando esse entendimento realista, diante daquilo que eu sinto, né? Diante daquilo que a gente leva para o mundo e para nós mesmos, né? Então, E aí eu acho muito legal. Desculpa, gente. não, eu ia falar assim, é por aí, a saúde emocional. Então é importante que vocês, tendo aí esse caderninho de anotações, observem qual sentimento que às vezes surge e que vocês tendem a não, igual a gente falou, a não dar espaço para ele acontecer. Inveja, raiva, é, esses que a gente considera errado, pecado, sabe? Porque, como a gente falou, nós crescemos tendo isso é feio, isso não pode sentir. O meu filho era uma criança, até pouco tempo atrás, que era saco de pancada na escola, porque ele não conseguia se defender. Na cabeça dele, expressar raiva ou colocar um limite para o outro era uma coisa agressiva. E eu trabalho isso com ele há muito tempo. Ele é uma criança super doce, muito pacífica, então ter que reagir a uma agressividade era uma coisa absurda para ele, só que colocava ele num lugar o quê? De vulnerabilidade extrema. Agora, através do futebol, que ele detestava, ele está experimentando essa emoção de raiva. Ele foi no campo de futebol, ficou raivoso, virou para mim e falou: Mãe, eu não me reconheço, esse não sou eu, super angustiado. E o que eu mostro para ele? Que raiva é do ser humano. A gente não pode ser movido pela raiva, porque aí fica complicado. E sabe o que eu fiz agora? Eu coloquei ele numa atividade de Muay Thai, luta, porque é onde ele vai ter um espaço seguro para externalizar a raiva de uma forma controlada. E a gente tem trabalhado com ele que isso é importante sentir, não é errado. Então, da mesma forma que ele, criança, está tendo essa oportunidade, eu não tive. Grande parte de nós não teve. E aí o convite de olhar para essa saúde emocional é: observem se tem sentimentos que vocês experimentam e não quer nem olhar, que está errado, né? E aí é ruim a gente fazer isso, porque ele está lá te incomodando, te cutucando. Então, se houve, anotem em que situação que houve e percebam com que frequência que ele aparece na sua vida, porque aí a gente consegue depois auxiliar vocês num espaço seguro, colocar ele para fora, como meu filho põe lá no saco de pancada, né? A palavrinha equilíbrio, né, gente? Ela é muito importante, porque quando sempre que a pessoa também começa a se libertar
e vai entendendo outros sentimentos que às vezes não estavam presentes para existir, né? Às vezes a gente vai no extremo até chegar no equilíbrio. E muitas vezes as pessoas falam assim: nossa, mas antes você não falava nada, agora você solta patada para todo lugar. Mas às vezes é isso, precisa estourar para depois o equilíbrio chegar, né? Então, às vezes o B agora está ali sentindo, né, essa explosão de um sentimento que ele reprimiu para daqui a pouco ele entender o lugar que ele vai pertencer ali dentro dele, né? E isso acontece muito com a gente também, né, Paty? Exatamente. Bom, a gente vai passar por cada uma delas. Você explicou por que que nós estamos fazendo isso, Paty? Expliquei. Né? No início expliquei, vocês perceberam, né? Aí Bom, depois vocês vão observar, depois dessa explicação, vocês vão observar a vida de vocês e vão ver se a pontuação que vocês deram permanece ou se vai ser alterada. exatamente. Bom, o próximo aqui na roda, vindo pelo lado direito, está aqui como saúde física. Saúde física aqui, quer explicar isso aí, Paty? Globalmente o que a gente faz para cuidar dessa área da vida. Então, aí se vai englobar tudo, mas aqui a gente quis trazer assim, as visitas aos médicos que a gente faz com regularidade, o investimento que a gente faz na nossa saúde emocional, na nossa saúde física, do corpo físico. Se a gente tem alguma doença, como que a gente tem conduzido essa doença? Porque, por exemplo, tem gente que tem diabetes, não está tendo sintoma, mas ela não está fazendo nada que precisa fazer para manter a saúde dela. Então, se ela tem a certeza que não é a área que ela está investindo no seu cuidado, ela não pode dar um 6, ela não pode dar um 8, porque ela tem uma comorbidade que ela está esquecendo de cuidar. Então, não é falar, eu estou ótima, não tenho doença, mas é entender o que eu faço hoje contribui para que eu mantenha essa minha saúde e para que eu possa gozar dela hoje, daqui 5, 10 anos. Ou eu estou bem, mas também não tem grande investimento nesses cuidados globais da minha saúde. Essa é a grande questão, né, que está aqui por trás. Aí. Essa é a mais simples, né, do entendimento e da gente fazer a avaliação. Ela é mais complicada quando a gente está com homens, né, que são mais relaxados e não dão atenção nenhuma. A próxima aí são relacionamentos, que na verdade é a forma como nós nos relacionamos com as pessoas. Que pessoas? As pessoas que compõem a nossa vida, seja amigos, família, cônjuges, namorados, pessoas no trabalho, pessoas na vizinhança, enfim, pessoas de uma forma geral. Quais são as pessoas que fazem parte da nossa vida e como que nós nos relacionamos com elas, né? Se é de uma forma mais amorosa, pacífica, tumultuada, se cheio de brigas ou não, ou de forma abusiva, de forma silenciosamente, muitas vezes abusiva, porque nem Licença, gente, um momentinho, por favor. Tá. O que é importante aqui é a gente entender assim, quando eu me relaciono da mesma forma em todos os círculos que eu tenho de relacionamento. Eu sou uma pessoa mais submissa, daquela que está sempre querendo agradar todo mundo, ajudar todo mundo, fazer com todo mundo. Ou eu consigo equilibrar entre ser aquela pessoa que acolhe, que cuida do outro, que ajuda o outro, mas que também conheço bem o meu limite, sei colocar o meu limite. Essa é uma das perguntas fundamentais para a gente fazer no relacionamento, porque isso vai mostrar para a gente como que nós estamos construindo a nossa rede de apoio para o hoje, mas para o futuro. Porque se eu faço tudo para todo mundo, eu provavelmente silencio a minha opinião, eu silencio a minha vontade, eu não expresso direito o meu desejo. E aí isso pode estar trazendo uma dificuldade de eu me expor. E aqui o objetivo é fazer com que a gente seja sempre protagonista.
sempre dona da nossa vida, das nossas intenções, mas sabendo de uma forma assertiva circular nos diferentes espaços que a gente se encontra. Oi, Valéria. Pois é, eu sou uma pessoa que eu me vejo, que eu sempre me comporto igual em todo lugar que eu vou. Eu sou eu. Uhum. Mas agora, bem recentemente, digamos assim, eu começo a perceber, digamos que eu tenho que ser mais política, ser mais, talvez essa palavra que vocês usaram, amável, né? Ser mais assim. Eu não preciso chegar com o peito aberto para tomar porrada sempre. E aí, isso é bom, ruim, não tem essa coisa de bom ou ruim. O que eu posso pensar disso? O que eu posso agir em cima do que eu tô percebendo agora, entendeu? Mas você percebe que quando você expressa a sua verdade, vira tumulto? Não, não vira tumulto, mas pode evitar tumulto, Ah, tá. Então, assim, o que a gente entendeu? sempre fala, a gente até brinca que Jesus é o grande mestre da comunicação assertiva, né? Porque ele ia lá para a sinagoga para falar com os eruditos, ele tinha uma linguagem rebuscada, ele era ele. Mas ele adaptava a linguagem, o modo dele lá na sinagoga. Ele ia falar com a lavadeira, ele usava de uma linguagem simples que também tocava a lavadeira. A gente tem que ter essa inteligência emocional, porque nem todo lugar a gente vai ser bem recebida. Tem grupos que já são grupos assim que estão com os nervos à flor da pele. Que se você se apresenta com uma verdade muito aberta, é isso que você falou, você pode levar uma voadora aí no peito e machucar. É, Então, a gente tem que desenvolver essa sensibilidade. Outra coisa, nem todo mundo merece conhecer a nossa verdade. Uhum. Porque se você é uma pessoa que se abre, eu falo isso de causa própria, tá? É porque eu sempre fui muito muito verdadeira com as pessoas e muita gente abusou desse meu jeito de ser. Então, a gente, antes de se abrir, a gente tem que conhecer que terreno que a gente está pisando e adequar a nossa linguagem verbal, a nossa linguagem. Você não está deixando de ser você por isso, você só está sabendo como que você vai se comportar para não ser agredido. É um mecanismo de proteção. porque muitas vezes eu me sinto, te interrompendo um pouquinho, fica parecendo que eu estou sendo falsa, sabe? E é uma coisa que eu detesto, é ser falsa, é mentira, né? Não, mas você não está Então, mentindo, tá? não, eu diria que não. Eu diria Não, que se não. você não está É, mentindo, é, é essa minha dúvida, sabe? Assim, de estar percebendo que eu posso fazer isso daí, mas ainda é um terreno, digamos assim, completamente desconhecido, porque eu sempre chego. Não tenho essa preocupação de não estar me mostrando, sabe? Não tenho. Porque eu não tenho nada, digamos assim, para esconder, né? É engraçado. Por isso que eu estou nesse dilema, digamos assim, agora. uhum. Por exemplo, você chega num Entende? lugar, eu falo por mim, eu chego num lugar, eu não falo de política. Ah, também. Porque quando eu vejo que a pessoa tem uma posição diferente de mim, eu fico calada. Esse final de semana aconteceu isso aqui na minha casa. A pessoa me fez uma pergunta, eu dei minha opinião e ele começou a me instigar. Eu falei assim: olha, eu não vou falar sobre o que eu penso, porque você não quer ouvir, você quer briga. Eu não estou a fim de brigar, isso é um assunto que eu não falo. Mas eu não falo com pessoas como ele, eu falo com pessoas que estão abertas a um diálogo construtivo. E aí eu não estou mentindo. Com ele eu tive capacidade de falar. Agora tem outros que eu nem abro a boca. Se a pessoa não me questiona, eu fico calada, porque eu sei que não vale a pena. E aí é isso. Agora, não é mentir, não é deixar de ser você, é saber se adequar ao ambiente, porque a vida pede isso, né, Valéria? A gente, quando é muito verdadeiro, a gente leva muita traulitada na vida. E aí a gente tem que se proteger. Veja isso Tá, como uma proteção. E é um exercício que você está desenvolvendo agora, então é natural que você vai até chegar seu ponto certo, você vai levar um tempinho, mas é uma construção. Tem que ter calma no processo. tá bem, obrigada. Aí uma pergunta que eu queria fazer sobre relacionamento. O relacionamento de vocês, ele é diversificado, eles são diversificados? Você convivem com pessoas de vários lugares ou só convive com família?
Convive com pessoas de várias faixas etárias ou convive pessoas só com a faixa etária de vocês? Isso é um princípio de longevidade saudável. Quanto mais diversificado é a faixa etária que a gente transita, quanto mais diversificados são os grupos que a gente se envolve. Eu agora estou entrando num grupo de bateria. Bateria voadora para tocar no carnaval. Eu vou encontrar pessoas diferentes, provavelmente, que gostam de carnaval, de música, como eu gosto de bateria. Não sei tocar nenhum instrumento, nunca fiz aula de música, mas eu vou lá. Isso é uma forma de diversificar o meu relacionamento. E é importante a gente ter esse olhar, porque isso é super importante para a nossa saúde física, emocional, social e todas as outras. Então, se vocês não têm relacionamento diversificado e deu um 8, recomendo baixar essa nota para 7, porque é um pilar importante que precisa ser investido. Eu dei 8 porque realmente eu convivo com muitas faixas etárias. Foi o que eu pus aqui. Eu também. É verdade, em diversas faixas etárias. E é muito importante para mim, através da troca de ideias e conhecimentos e não só. Eu acho que esta fase é muito importante, a pessoa ter diversos. Legal. Grupo jovem para aqui. Eu hoje estou aqui 3 faixas etárias bem diferentes em casa. Podemos passar para o próximo? Sim. Uhum. Bom, o próximo aqui é a espiritualidade, que, como você sabe, nós já demos aula sobre isso, não tem a ver com religião, né? Mas tem a ver com a nossa conexão com uma força maior aí, que, na verdade, é a nossa conexão que nos faz enxergar a vida, que faz ter fé em algo, que nos faz ter aí algum, como é que eu posso chamar? Alguma energia, né, que nos move de uma forma diferente, que nos conecta com alguma missão, com algum propósito, para além dessa carne humana aqui que somos, né? Então, dentro da concepção de cada pessoa, dentro daquilo que cada um acredita e traz como vivência, cada um pode encontrar o seu caminho de espiritualidade, de se conectar com alguma energia, com alguma força superior à nossa humana, que venha de alguma esfera, né? Cada um aí tem a sua, não estamos aqui para trazer questionamentos, mas é como que a gente lida, né, com esse lugar que comprovadamente, né, até a Organização Mundial de Saúde já coloca a espiritualidade hoje dentro da concepção integral de saúde, né? Esse é um lugar que traz uma importância nesse olhar mais amplo sobre a nossa qualidade de vida. Então, a gente se apegar a essa fé, a essa energia, a essa força superior, traz para nós um bem-estar. E é importante a gente ter essa caminhada também da espiritualidade, né? Quer acrescentar aí, Paty? E qual é o investimento que a gente tem com ela, né? Porque, assim, se é algo que vai me conectar ao divino, ao superior, vai me reabastecer, que vai exercitar meu sentido de pertencimento, de fé, com que frequência eu me envolvo com isso? Né? Não é igual as pessoas que falam que tem uma religião e nunca vai lá e põe os pés, porque aí, assim, não é verdadeiro. É entender como que eu por exemplo, teve alguém que falou que gosta de andar no meio do mato, abraçar as árvores, de estar na natureza, que é a forma que se conecta com o divino e que faz isso com regularidade. É nesse sentido que a gente está querendo saber. Se é dentro de uma religião, faz com regularidade, que envolvimento que você tem com essa pétala da vida. Isso aí. A próxima aqui é alimentação. Alimentação acho que é de fácil entendimento, mas é importante trazer alguns pontos aqui.
todas nós, em menores ou maiores proporções, já passamos por alguma dieta na vida, né? Seja de adequação ou de restrição, enfim, né? O que que eu estou chamando de restrição, tá, gente? Por exemplo, uma pessoa que está pré-diabética, ela vai ter uma restrição de alguns alimentos aí referentes a esse controle. Alguém que está passando por alguma questão de glúten, enfim, alguma intolerância à lactose e tal, essas pessoas têm uma restrição. E a adequação, geralmente, é uma readaptação, é uma dieta que vem trazendo algum equilíbrio ali para que a gente tenha um emagrecimento, ou algum objetivo específico aí também, né? E a nossa tão sonhada, né? A reestruturação alimentar aí, que eles falam, né? Tem muito nutricionista hoje que fala que não existe dieta, né? Existe uma reeducação alimentar. Essa reeducação é a gente aprender a lidar. Eu já falei para vocês várias vezes de um livro que eu li que é maravilhoso, que chama Pense Magro. Já encaminhei esse livro, eu acho, em PDF para vocês lá no grupo. Esse livro é muito bacana porque ele traz um novo olhar sobre o processo de entendimento e da adaptação da gente com a comida. Como é que você lida com a sua comida? Tem até um ditado que fala assim: nós somos o que comemos. Então, quem é você? Tem um amigo meu que fala assim: prazer, meu nome é Miojo. Ai, que horror, gente. Já pensou ser Coitado, chamada de começamos. miojo? Ai, que Prazer, horror. meu nome é Caixão. Que horror. Mas, enfim, eu tenho até vergonha de falar, mas meu filho fala que a comida predileta dele é miojo. Gente, socorro, não sei o que que eu faço. Mas, enfim, qual criança que não gosta de miojo? Só se for o filho da Paty. Não, ele gosta, mas eu não deixo ele comer. Também não deixo, não. Miojo aqui em casa é raríssimo. Mas Não, então a alimentação é esse lugar que a gente vai aprendendo a lidar com o nosso alimento sem compulsões, sem excessos, sem faltas, né? Porque tanto a falta quanto o excesso desequilibra a gente nessa harmonia alimentar que vai trazer saúde, que vai trazer benefícios a longo prazo, que vai deixar os nossos exames e a nossa condição física e mental também mais saudável. Por que mental? Porque tem alimentos, gente, que geram enxaqueca, sinusite, não, um monte de coisa. Então, os alimentos, eles impactam até no nosso humor, né? A alimentação, o jeito que a gente aprende muitas vezes a se alimentar é um jeito muito empobrecido de alimentação. Na minha casa, assim, na casa da minha mãe não me escute, né, tadinha? Mas lá em casa, por exemplo, quando eu lembro do almoço lá em casa, minha mãe fazia macarrão, arroz, feijão, mais outro carboidrato, batata frita, nanana, e quando você vê, tinha 5 carboidratos na mesma refeição. Eu fui criada assim, né? Então, nós no Brasil, a gente tem sim uma dificuldade muito grande para entender uma alimentação um pouco mais equilibrada, também pela dificuldade da gente ter uma alimentação mais rica e mais acessível, porque não é barato comer bem, né? A gente sabe disso, que os alimentos mais frescos, mais orgânicos, têm seu preço, né? Aqui no Brasil, a gente não tem acesso a uma alimentação de tanta qualidade assim, as melhores coisas são exportadas, né? Todos nós sabemos disso. Mas é possível comer saudavelmente, de forma mais equilibrada, dentro das possibilidades financeiras, de uma forma mais harmoniosa, né? Vamos chamar assim. Então, é essa relação. É. E por que que a gente pôs esse pilar aqui, gente? Porque tem um estudo muito interessante da Zona Azul do mundo, onde eles mapearam as pessoas mais longevas do planeta e saudáveis. E aí, dentro desse mapeamento, eles perceberam que eles tinham uma alimentação livre de comida processada. Eles tinham a bebida alcoólica como fazendo parte da refeição ou do encontro com os amigos, que era uma taça de vinho, todos eles. E, e a comida era uma comida natural, feita, não era essa comida pronta, processada. Então, a conclusão que eles chegam pode ser dieta mediterrânea, pode ser low carb, pode ser cetogênica, essas dietas todas que todo mundo fala hoje. O importante é que a gente coma de uma forma equilibrada e com comidas mais naturais. E aí é importante a gente observar assim, eu estou tendo muito azia, dificuldade para dormir, barriga inchada, é observar quando você come que efeito que você tem, né? Eu levei algum tempo para descobrir que o glúten me dava muito mal-estar. Eu consegui tirar ele 100%? Ainda não.
é uma meta, mas eu não estou estressando quando eu deslizo, porque 40 anos comendo glúten sem restrição. Então, é importante a gente olhar para a nossa alimentação desta maneira. Eu toda vez que como fritura, fico com azia. Com que frequência que você está comendo fritura? Porque se você já entendeu que não faz bem, você tem que procurar evitar ao máximo. Ou eliminar, né? Então, é um pouco nesse sentido também, para a gente se apropriar das escolhas que a gente faz no nosso dia a dia. E às vezes os horários também, né, gente? O autoconhecimento alimentar também, autoconhecimento para tudo, né? A gente sempre fala aqui com vocês, é amplo, não é só para emoção, não. Mas o autoconhecimento alimentar, por exemplo, nos faz ter uma clareza sobre o que podemos ou não, ou devemos ou não, dentro de algumas áreas. Por exemplo, tem gente que se tomar café depois das 5 não dorme. Eu já não sou assim. Café, para mim, não tem esse efeito de tanto despertação assim. Não, para mim não é, né? Mas tem gente que se tomar depois das 5 dá insônia e não dorme mais. Já tem gente que pode comer uma batata frita no almoço, mas se comer 10 horas da noite e for dormir, vai passar mal. Então, a gente tem que aprender a olhar mais para o nosso corpo, né? Tudo isso que a gente está trazendo aqui, vocês estão percebendo que envolve o autoconhecimento, que é o olhar para dentro de si para ver qual que é aquilo, o que que me faz bem, me faz mal, qual que é o equilíbrio que eu tenho ou não aqui nessa história toda, tá? Valéria, mando sim, viu? O PDF, vou encaminhar de novo lá no grupo, esse livro. O próximo aqui, meninas, são as atividades prazerosas. Esse ponto aqui, eu acho que é legal a gente frisar bastante, porque prazer, né, é algo que nós também não somos educados a desfrutar, né, na nossa vida, principalmente a mulher. A gente é ceifado a respeito disso desde a infância, desde da vida adulta aí, e isso vai se perpetuando vida afora, exatamente porque é aquele hábito, gente, antigo, de que a gente tem que viver, agradecer e tá ótimo do jeito que dá, e é isso aí, e tá vivo, tá respirando, tá ótimo. Esse foi assim que minha mãe me ensinou. Falei, nossa, minha filha, lazer para quem pode, prazer. Não, minha filha, se você tem uma laranja para comer, agradece a Deus, tá bom demais. Mas não gosta de laranja, mas tô obrigada a comer. E aí você vai o quê? Criando um hábito ruim, não comendo porque não gosta, porque não tem prazer, né? Estou aqui falando prazer a respeito da alimentação, mas trazendo para as atividades é a mesma coisa. Às vezes você foi educado, direcionado a fazer determinadas coisas que você não tem a mínima identificação, não faz o menor sentido para você, mas você aprendeu que tem que fazer aquilo. E aquilo vai tomando uma proporção adoecedora na sua vida, né? Então, quando a gente vai começar a analisar quais as atividades que de fato são prazerosas na nossa vida e o que de fato faz sentido para determinados momentos, e aí vale, inclusive, lembrar que nós somos seres mutáveis, e às vezes até as atividades que foram prazerosas um tempo, agora podem não ser mais, né? De repente tomou ali um outro caminho, um outro lugar. Às vezes, naquele momento, naquela situação, você não está afim daquilo. Então, não é sempre que tudo é prazeroso, né? Mas nós, muitas vezes, vamos assumindo escolhas que não respeitam esse lugar da satisfação pessoal. E aí é um prato cheio, ou para a gente não conseguir ser constante nas atividades, ou para a gente adoecer com aquilo que estamos fazendo, né? Conseguem dar algum exemplo disso aqui que eu estou falando? Eu já pensei um monte aqui. Mas queria ver se vocês conseguem trazer algum exemplo aí. Tudo que vocês fazem na vida é prazeroso? Nem tudo. Não. Claro. Nem tudo, né? Então, Pode falar, Paty. a Graça estava começando a falar. Não, eu estou falando que nem tudo que a gente faz é prazeroso, né? Nem sempre a gente faz o que
Às vezes a gente está fazendo alguma coisa por algum motivo, para agradar alguém, né? Aham. E deixa de pensar se eu quero, se aquilo ali me satisfaz, o que está acontecendo comigo, né? Se eu tenho prazer em fazer aquilo, né? Uhum. Perfeitamente. Eu vou dar um outro. Existem coisas que Mas para são agradar, né? necessárias, né? É, tem coisas que são necessárias em fazer, então a gente faz mesmo Necessárias. que não, que não nos traga prazer, né? Exatamente. Tem coisas que a gente precisa fazer, não é para agradar o outro, mas é para cuidar do outro, né? Para coisa que a gente não gosta, mas está doando nosso tempo, que a gente entende que é importante. O que é Para ser importante aqui é cuidar, esse solidária, não é um né? hábito. Oi? Para ser solidária. Uhum. Mas isso não, isso comigo não. Essa parte de ser solidária, isso me traz muito prazer. Isso me faz muito bem, Eu né? vou dar até um Cuidar. exemplo de uma situação que aconteceu, pra vocês entenderem essa linha tênue, às vezes entre o prazer e esse lugar, né, do companheirismo, enfim, do lugar de querer agradar a outra pessoa. Eu adoro, meu namorado tem um bar. Eu adoro ir lá, um lugar super gostoso, que eu gosto da comida, do ambiente das pessoas, enfim. Mas nem sempre. Às vezes me traz muita satisfação e prazer, mas nem sempre. Mas domingo agora eu percebi que ele tinha que ir, e aí ele ficou naquela, ai meu Deus, e eu queria ficar em casa, descansando, lendo e tal. Mas eu percebi assim que ele queria também ficar em casa, e ele ficou naquela assim, eu tenho que ir, nananã. Eu falei, não, vamos, eu vou com você, a gente vai lá. Eu tava querendo ir? Não, gente, não tava. Não foi tão prazeroso para mim assim que eu tava. Sabe quando você tá afim de ficar em casa e fazer nada, só de boa, lendo e tal? Era isso que eu queria. Mas fui. É, é um ambiente que geralmente é prazeroso para mim, mas nesse dia especificamente não foi. Mas eu fui para acompanhá-lo porque era importante para ele e tal. Estou dando um ótimo exemplo aqui. Mas tem dia que eu quero e eu vou e é super prazeroso, um exemplo, tá? Então também não é sempre que a situação e a coisa em si é totalmente desprazerosa ou é super prazerosa. Depende do momento, da situação, do nosso humor, de um monte de coisa, né? E o que é importante a gente pensar, gente, é assim, na sua semana, o quanto você investe em atividade prazerosa para você mesma, que pode ser costurar, que pode ser encontrar uma amiga no café, que pode ser ler um livro, ir no cinema, ir no teatro. Só que para que isso aconteça, eu preciso planejar e realizar. Então, a gente identificando quais são as atividades que são prazerosas e o movimento que eu preciso fazer para que elas aconteçam, aí a gente pode dizer, não, eu tenho feito esse exercício, na minha semana eu tenho lá 4 dias que eu consigo dedicar a mim a fazer o que eu gosto. Pode ser uma atividade voluntária, por exemplo. Eu tenho hoje uma atividade de costura lá, que é da minha família, que eu comecei há pouco tempo, que eu adoro. Eu tô lá costurando e me divertindo com as maluquices das minhas tias, que é tudo doida bem-sucedida, né? Mas são tudo doida na avenida. E é um momento prazeroso que eu tô lá com elas. É um momento que eu tenho de atividade prazerosa. Só que para mim, nesse caso, não é rígido, porque como eu trabalho, o dia que está apertado, eu não vou. Leitura é uma atividade prazerosa. Eu estou conseguindo me estruturar para ler? Não. Tem 15 dias que eu não consigo pegar em nenhum livro para ler. Por quê? Porque eu me desorganizei. E eu tenho consciência. Hoje quando eu estava pensando nisso, eu lembrei, falei, eu estou aqui falando de atividade prazerosa, eu tenho que encontrar um tempo para ler, porque é uma coisa que eu gosto. Então, é olhar para isso e entender o que eu gosto, o que eu posso fazer e como que eu estou me organizando para executar essas atividades. Porque se você não está conseguindo encontrar tempo para fazer algo para você, é preciso repensar, senão a vida da gente fica uma rotina doentia, chata. As pausas são. Aí Eu aí aprendi. eu descanso, né? Eu, por acaso, foi uma grande aprendizagem que eu tive com vocês, realmente. Foi saber, foi saber realmente me organizar, tirar partido das minhas pausas. Realmente foi das coisas mais prazerosas que eu venho usufruindo realmente desde que estou na comunidade, porque realmente eu era
um bocadinho conturbada. Não, agora eu sou muito mais organizada, faço as pausas, hoje é dia de ir ali, amanhã é dia de acolá, a minha massagem, eu faço tudo. Mas realmente foi graças a vocês, foi mesmo, porque o autocuidado, o autoconhecimento foi um ponto muito importante Ô, gente, para o meu. Todos os dias eu tenho atividades prazerosas que eu tiro 1, 2 horas para mim. Uma delas é estar com vocês. Na segunda, estar com vocês, né? E na quarta eu tenho uma grande atividade prazerosa. Na quinta também, na sexta também. No sábado, meus filhos vêm aqui. Domingo, domingo eu fico com a família, quer dizer, não tem compromisso nenhum. Pode acontecer alguma coisa que eu não sei, né? Que vai pintar na hora, mas todos os dias eu tenho uma atividade prazerosa, isso é muito bom. Que ótimo, muito bom. Eu fico muito feliz de ouvir isso. muito feliz mesmo. Que bom, gente. Bom, e na sequência aí vem o descanso, né? Que também é algo bem negligenciado aí na vida das mulheres, principalmente porque a gente é educado, né, a ter que dar conta de várias coisas ao mesmo tempo. E, e engraçado que eu fui lembrando, quando eu comecei a ler a palavra descanso aqui, na hora me veio uma situação. Na minha família, minha mãe, minha irmã, eu não sei o que que tinha na cabeça delas, não? Elas foram me fazendo acreditar nisso também, mas eu me libertei disso, tá, gente? Sou assim mais não, graças a Deus. Mas olha só, que doideira. Aquela pessoa assim, por exemplo, hoje é dia de faxina, né? Gente, é um vucu-vucu que minha mãe e minha irmã arruma, que tem que fazer tudo de uma vez e correndo e nananã e papapá. Falta morrer, escadeirar, como diz minha mãe. Não, tô escadeirada. Eu não, gente. Nem que eu tenha que fazer a faxina em 3 dias. Eu vou fazendo no meu tempo, lavo o banheiro hoje, aí amanhã eu faço outra coisa. Ah, eu vou repartindo as coisas, eu não estresso, não. Mas eu já entrei nessa pira, sabe? Assim, uma vez, certa vez, em algum momento da vida, eu já entrei nessa loucura aí, de que tem que fazer tudo correndo. Sabe para quê? Para depois não fazer nada. Ó, que loucura. A pessoa tem que correr para fazer tudo correndo, para depois ficar sem fazer nada. Gente, isso nunca vai entrar na minha cabeça, essa lógica, nunca vai. Mas, assim, aos poucos eu fui entendendo que eu posso repartir o serviço, as coisas, com pausas no meio, com descansos, com pequenos momentos, né? E ali naquele ritmo que é meu, né? Se elas têm aquele ritmo delas lá e aquilo faz bem para elas, ótimo. Não sei também, aí é a cabeça delas lá, mas para mim não fazia, né? Então, eu fui tendo que entender qual que é o meu ritmo, o que que é bom para mim, o que que me descansa, o que que faz as minhas coisas ficarem organizadas e limpas dentro do meu tempo, da minha gestão, das coisas que eu gosto de fazer. Então, hoje, por exemplo, eu não arrumo minha casa nessa loucura, não, não mesmo. Minha casa está sempre organizada e limpa, mas dentro das coisas que eu vou me organizando, sabe? Não nessa loucura de ter que fazer tudo de uma vez. Isso vale para tudo, para o trabalho, né? Às vezes a gente acha que tem que fazer as coisas correndo de uma vez, nanana, para ficar livre e tal. Então, assim, como é que a gente também se organiza para ter pequenos momentos de descanso, né? As pessoas estão muito exaustas hoje exatamente porque elas não se permitem descansar no meio do processo. Uma das coisas que eu acho mais incríveis, sério mesmo, e toda vez que eu posso, eu faço com um zero pingo de peso na consciência. É descansar depois do almoço. Gente, para mim é a coisa mais saudável que tem no mundo e mais prazerosa. É, terminar de almoçar, ajeitar ali as coisas e dar uma descansadinha, nem que seja 20 minutos. Para mim, isso é renovador, é revigorante. Eu acordo assim, e eu sou dessas. Fechou o olho, dormiu, 20 minutos depois sou outra pessoa. Para mim é muito bom. Então, a gente tem que ir descobrindo o que que cada uma tem de gosto, de prazer e que descansa. Isso é uma coisa que me descansa. Eu amo.
né? Adoro fazer uma siesta ali. Eu poderia morar facilmente em lugares onde tudo fecha meio-dia e abre 2 horas da tarde. Eu daria super bem nesse lugar. Quer acrescentar Eu aí? posso ter muitas coisas para fazer, N coisas para fazer, mas se eu quero um momento para mim, eu pauso e usufruo daquele momento para depois recomeçar. Então, eu aprendi isso com o tempo, porque eu era também de pegar e fazer tudo de uma vez. Hoje não, eu me dou um luxo, né? Eu me dou o luxo de ficar comigo, entendeu? É muito bom. É bom demais. Também acho. E o que é importante a gente entender é que o descanso não é só deitar e dormir. Porque se eu estou cansada, precisando dar uma pausa na minha cabeça que está atormentada, se eu sento para assistir um filme, eu posso estar usufruindo desse momento de descanso como uma atividade prazerosa. Então, é a gente observar o nosso momento presente e entender o que você precisa fazer. Por exemplo, se você está muito cansada, faz um escalda-pé e fica revigorada, você está dando um miminho para você e está promovendo o descanso. Então, é entender também o que você pode fazer para além de deitar e dormir, que vai promover essa sensação de pausa, de repouso, né? De refrigério mental, né? Assim, igual a Gi brinca muito comigo, quando eu estou muito cansada mentalmente, eu dou limpeza. Eu adoro dar limpeza na casa, não só pelo bem-estar depois, mas é porque quando eu estou trabalhando com as mãos, esvazia minha cabeça. Aí eu termino com a cabeça. Então, assim, às vezes eu dou limpeza na casa 9 da noite, 6 da tarde. É, além do dia normal que eu tiro para organizar minha casa, né? Então é o jeito que eu encontrei. Antes eu ia para as plantas, mas como agora eu não tenho varanda, eu não tenho tanta planta assim para cuidar, é na casa que eu cuido, que a planta era o meu descanso. Quando eu estava mentalmente cansada, eu ia mexer nos meus vasos, mas eu tinha 100 vasos, né, gente? Então, sempre tinha alguma coisa para fazer. Hoje eu tenho menos, não tenho planta para mexer. E isso é importante a gente entender, porque tem um cansaço físico e o mental. O físico, normalmente, você sabe o que fazer, mas e o mental? Que aí leva a esse estado de exaustão. Nesse sentido, também é importante a gente pensar. Exatamente, meninas. E depois, e por último, vem aí a atividade física, né? Que Sim. compõe aí a nossa saúde física também. Um adendo aí, né? E a atividade física também tem uma importância muito grande para que a gente mantenha, né, o corpo funcionando bem. E geralmente a gente não tem uma adesão, uma constância nesse lugar aí, muitas vezes porque não fazemos escolhas baseadas naquilo que nos agrada também e que é importante para a gente. Eu já fui dessas que fez matrícula na academia 1 ano e foi 1 mês e nunca mais voltou, porque eu não entendia que eu não gostava de certas coisas e às vezes fazia investimentos inadequados numa coisa que não fazia o menor gosto para mim. Então, quando a gente também traz esse autoconhecimento para aquilo que é bom para a gente, né? A Paty aí tem um ótimo exemplo, que ela adora o Pilates e faz um bem danado para ela. Ela gosta, ela tem prazer, mesmo quando ela tá com preguiça, porque acontece também, né, gente? Não é todo dia que a gente acorda assim, uhul, tô indo fazer uma atividade física. Não. Até quem é marombeiro também tem seus momentos de preguiça, de desânimo. Ou vocês acham que todo mundo, na hora que dá 6 horas, 7 horas, fala assim, ai meu Deus, socorro, sair da cama nesse friozinho. Mas é aquilo que traz um bem-estar para a gente, não só na prática da atividade em si, mas também na execução daquela atividade, né? É algo, por exemplo, dança para mim tem esse vínculo. Eu amo dançar, mas amo numa amplitude gigante. Para mim, dança é a atividade física que eu mais amo mesmo. Então,
É, Eu danço todos, oi? eu danço todos os dias, eu danço todos os dias, comigo mesmo, né? E é uma atividade física prazerosa. Eu É, amo dançar. E acabo cantando também, né? ótimo, que bom, Rosângela. E dançar é bom demais, gente, porque dança, além de ter o aspecto excelente para o corpo, se for uma dança coletiva, ela traz a socialização. A dança, ela tem a complexidade dos passos que trabalha a memória, a lateralidade cerebral. Então, dança é uma atividade extremamente poderosa. Ela trabalha equilíbrio. Então, ela é boa para tudo, tá? Não só para o corpo, mas para a mente, para o cérebro, para a socialização. É uma atividade bem completa, daquelas que a gente engloba no comboio aí da atividade completa, né? Que trabalha vários pontinhos importantes da vida aí. Uhum. Mas cada um vai ter a sua. Tem gente que não gosta de dançar, né? E é isso, e tá tudo bem, né? Cada um vai encontrar aí o seu lugar. O que que vocês gostam de fazer? Vocês já sabem? Vocês já descobriram isso? O que que traz esse prazer para vocês na atividade física? A Eu Rosângela avanço. falou aí. Eu preciso de muita autodisciplina para ir para, mesmo para dizer assim, tens que lá ir, mas é de lá chegar. Porque de resto, ai, dançar eu adoro. Eu já fiz biodança também gostei muito. Tudo o que seja. Olha, por exemplo, realmente é verdade, por exemplo, uma aula de ginástica coletiva é muito prazerosa, porque a pessoa comunica com os outros, ri-se. Eu gosto muito mesmo de ir para a ginástica quando é em grupo, do que ter aquela. Às tantas horas tenho que ir para a academia, como vocês chamam, para o ginásio. Epá, isso aí. Aí vamos ver se eu consigo melhorar. Ai, agora tenho a casa cheia. Por isso, olha, agora tiveram a fazer yoga. E eu também. Eu pus a música, o meu Ô, mantra. gente, você falou de yoga e eu lembrei de uma coisa que é até engraçada, uma piada até. Teve uma certa vez, não sei se vocês já fizeram alguma prática de um negócio que chama Lian Kung. É parecido com Tai Chi Chuan. Já ouvi falar. Eu conheço. Ô, Aquela muito gente, calma, estica. eu respeito tudo que as pessoas queiram fazer, acho que tudo é bom para alguém, né? Mas uma vez eu fiz uma aula desse trem, no meio da aula, foi me dando um desespero. E uma aflição de repetir aqueles movimentos e tal, e foi me dando um nervo, e eu tô assim, meu Deus, isso não é para mim. Eu só pensava nisso na hora, eu falava assim, isso não é para mim, o que que eu tô fazendo aqui? Socorro, gente, alguém me tira daqui. Mas o trem foi me dando uma situação assim que eu não gostei, não gostei mesmo, gente. Eu sei que tem várias pessoas que adoram, eu sei dos benefícios, já li até artigos sobre isso, que eu tenho um amigo que é professor de Tai Chi Chuan. Sei que tem benefícios maravilhosos, mas vocês estão entendendo que não é para todo mundo? Tem Pois gente que não. não vai Uhum. gostar. Eu não gostei, eu saí da aula assim mais aflita do que eu cheguei. Aquele trem me deu uma aflição. Não gostei, não. Então é isso, gente. Cada um vai encontrar o que gosta. E é bem Falar uma coisa pacífico. Lógico. para falar uma coisa para vocês. Mamãe tem 94 anos. Ela faz pilates 2 vezes por semana. Precisa ver que gracinha. Que graça, E gente. dá conta, dá conta. O que é importante a gente olhar para a atividade física, gente, assim, eu faço 2 vezes por semana Pilates, o meu Pilates é fitness. O que que é isso? Ele tem o suporte dos pesos que a musculação tem associado ao alongamento. Então, eu que amo isso, fico mais louca, né? Mas ele não é tudo. Eu preciso fazer uma atividade aeróbica que eu ainda não encontrei tempo, mas eu tenho consciência que eu preciso fazer. E preciso fortalecer mais meu membro superior, que eles estão dedicando mais a isso, porque eu tenho consciência que é uma região do meu corpo que já há muito tempo tem um problema e preciso resolver. Então, quando a gente fala de atividade física, é importante eu encontrar uma atividade prazerosa, fundamental, porque senão, né, aquilo que a gente falou, a gente enrola. Mas é importante a gente também ter clareza do que você precisa de fazer para além daquilo.
Porque a musculação não é tudo, você vai precisar fazer uma atividade aeróbica, mas quem vai para o ginásio, às vezes, faz lá meia hora de esteira por dia. Quem vai para o Pilates não faz isso. Quem dança, dependendo da dança, não traz a atividade aeróbica, quer dizer, uma dança mais calma, que tem um envolvimento menor do componente cardiovascular. E isso é importante, isso é tão importante como beber água. E aí, o que é interessante é eu entender dentro da minha rotina como que eu vou colocar isso de uma maneira que eu não encontre justificativas para falhar. Então, eu encontrei o meu horário de Pilates, que é possível na semana, que não tem nada ali que vai atrapalhar, e eu estou num lugar onde eu tenho um problema, eu consigo organizar e mudar o dia, beleza. Mas e a atividade aeróbica? Eu moro no Caiçara, é um bairro de morro, e é ruim de fazer caminhada. Eu tenho que ir para um outro lugar. Eu ainda não encontrei, porque caminhar é uma coisa que eu gosto. Andar de bicicleta é uma coisa que eu gosto. Mas eu ainda não tenho bicicleta. Como eu estou numa fase de mudança, eu estou usando essa desculpa da transição aí que eu preciso. Mas é para a gente entender. Eu estou fazendo o que é importante, uma atividade aeróbica, uma atividade onde eu trabalho fortalecimento, alongamento do meu corpo, porque isso tem impacto, sim, no humor, tem impacto na saúde global, né? Tem impacto no sono, como alimentação, isso tem um impacto fundamental na nossa vida. E aí a gente fala, eu estou com preguiça, mas à medida que a gente vai fazendo, vai dando vontade. Hoje mesmo meu marido foi fazer caminhada e falou assim, morrendo de preguiça, mas o benefício que a caminhada me traz depois é muito grande. Aí ele foi. E aí a gente começa aí justamente porque sabe que mesmo não estando muito bem disposto na hora, o que você colhe depois é prazeroso, né? Uhum, E é isso que não dá para abrir mão. exatamente. Eu, assim, como eu já entendi que eu gosto de atividades coletivas, né? Eu sou uma pessoa que nasceu para viver no meio do povo, tá, gente? É uma pessoa que gosta de povo. Aí eu gosto de fazer coisa junto, né? Então, assim, eu tô com as pernas doendo até hoje, gente. Vamos andar de bicicleta. Eu, meu filho e meu namorado na lagoa. A gente tem bicicleta, cada um tem a sua aqui. Para chegar na lagoa já é uma maratona, porque a gente tem que subir um bocado de morro e descer uma escadaria que tem aqui, que dá na lagoa, e já é uma novela, é uma musculação já, que tem que sair carregando a bicicleta, cada um levando a sua, enfim. Mas é super gostoso, porque chega lá, a gente se diverte, aí faz palhaçada, aí anda bastante, e vai, bebe uma água de coco, volta. Então, assim, esse tipo de atividade, por exemplo, de andar de patins junto, de fazer bicicleta junto, de dançar junto, nanana, for para fazer junto, vocês me chamam que eu vou, tá? Mas não me manda ir fazer sozinho, não, que aí fica ruim. Não gosto, não. Por isso que eu não sou tão adepta a caminhada, essas coisas. A não ser que seja junto também, de parzinho. Adoro fazer coisa junto, de atividade física. Agora já tem coisas que eu gosto de fazer sozinha, né? Que é eu e Deus e nada mais. Então, mas isso tudo são coisas que a gente vai descobrindo com autoconhecimento. Então, gente, a gente quis trazer para vocês aqui, a gente analisou aqui as respostas de vocês, né? E a gente achou bacana trazer esse olhar para que vocês pudessem, assim, refletir se as respostas que vocês deram, de fato, estão coerentes diante de toda essa explicação agora que a gente trouxe. Vocês acham que sim? Vocês acham que tudo que vocês responderam realmente está bem Eu acho. condizente? Eu acho que sim. Não Ótimo, Eu fugimos. também acho. ótimo. Porque eu acho que muitas vezes a gente tem um entendimento um pouco mais raso de alguma dessas áreas e nem sempre a gente faz uma reflexão adequada sobre aquilo que é realmente cada área dessa, e se a nota que a gente deu ali está boa ou não. Lembrando que essa avaliação ela é legal de ser feita com frequência, né? Pelo menos uma vez a cada semestre, porque a gente muda, né? E as coisas também vão tomando novos rumos. Às vezes, coisas que a gente deu ali uma pontuação de 6, daqui a pouco a gente melhora ou até piora também, dependendo da situação. Então, é sempre bom a gente trazer essa autorreflexão aí sobre cada uma dessas áreas, né, Paty? Porque isso vai fazendo com que a gente passe a nutrir a nossa vida de uma forma global
e consiga, nos momentos difíceis que todos nós passamos, olhar para aquilo que está bom, né? Porque olhar para aquilo que está mal faz, às vezes, a gente descuidar de coisas que estão boas e que também precisam ser nutridas, né? Que a gente precisa ir lá e pegar um pouquinho do calorzinho para ter força, às vezes, para passar por uma situação difícil quando a gente está vivenciando. E aí, após essa explicação que a gente trouxe, revisitem a rosa de vocês, vejam se ela realmente é condizente com tudo que vocês colocaram de nota, e aí a gente começa o semestre oficialmente na próxima semana, né? Isso aí. Dia 1º de agosto. Vocês querem trazer alguma coisa, gente? Vocês foram falando aí ao longo da aula, né? Mas tem alguma questão que vocês queriam pontuar a respeito de tudo que a gente falou? Não. Tranquilo. Tá tranquilo? Tranquilo. Ah, que bom, então. Bom, a gente está bem feliz. Semana que vem a gente está retomando aí as nossas aulas nesse mesmo horário e dia, tá? Terça-feira, às 14 horas, estaremos aqui. Queria só desejar aí uma ótima semana para vocês. Quem quiser também, às vezes, lembrar de alguma questão que hoje não foi falada aqui, quiser trazer, fiquem à vontade para falar para a gente, viu? E no mais é isso, viu? O link vai ser sempre esse? Não, o link a gente manda sempre no dia da aula. Todo dia. É um Tá, link novo. ok. Aí, Tá. geralmente, E aí você disse que vai e aí você disse que ia gravar e jogar no Drive. Qual Drive que é esse? então, vou ver aqui como é que vai ficar essa gravação, porque no nosso drive do Zoom não tá dando. Mas eu vou ver como é que vai ficar aqui e falo para vocês. Tem outras gravações nesse Drive ou não? Essa seria a primeira gravação. É a primeira gravação. Geralmente a gente não Por que faz a gente não gravação. faz? Desculpa, pode falar, gente. Tá dando delay o seu áudio para mim? Tá dando, gente? Para mim, tá. Para mim, não. Não. Então fala aí, Paty, para eu não ficar Oi. dando. Não. Tá, eu vou descer. A Tá? gente antes não gravava, Olha, eu vou Valéria, abrir esse sol, porque eu estou numa aula. Tá, pode subir. porque como é um espaço onde as pessoas expõem a sua intimidade, se a gente deixasse gravado e o outro que não participou fosse assistir, a pessoa podia ficar se sentindo constrangida. Mas como a Vânia, por exemplo, está viajando e a gente aqui trouxe questões genéricas, a gente resolveu gravar. Agora, se para vocês fizerem sentido ter gravação deste momento, não vejo constrangimento, só que corre o risco de, havendo uma entrada de uma pessoa que não estava no grupo, vai ter acesso ao que vocês falaram aqui, né? Era mais em respeito à privacidade de vocês. Porque, ao contrário da comunidade, as aulas por aqui, geralmente, elas têm uma outra metodologia. Vocês vão perceber a diferença, né? Aqui é um grupo terapêutico, a comunidade não, né? Então, aqui tem uma fala maior de vocês, aqui tem aqui, direto, as meninas que já participam sabem, tem aulas aqui que o povo começa a chorar, porque toca em questões profundas, tem uma partilha grande de vocês. Então, a questão da gravação, ela se torna um pouquinho mais delicada nesse ponto, até para que vocês se sintam confortáveis, né? De falar e ser ouvidas e compartilhar, entendeu? É por isso. Entendi. Ok. Tá bom, meninas? Um beijo grande para vocês, viu? Adorei Outro para conhecer você. as meninas. Daqui Foi a trazer. Portugal, um grande beijinho. Beijinhos. Tá, minha querida? Peraí que eu vou tirar uma foto nossa. Um Desculpa. abraço. Registrar só um minuto. Chegou o motoboy aqui, eu tive que atender. Dá um sorriso. Um beijo para todas. Peraí. Beijão. Espera aí, dá um sorriso. Pera, tá. Deixa eu ver aqui para ver se fica melhor. 1, 2 e... Já. Oi. Oi. Foi.
Beijinho, meninas. Até mais, viu? Beijo, Até semana que beijo. vem. Beijo. Até semana que Obrigada. vem. Tchau, Tchau, minha querida. tchau.